Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Percy Jackson. Como vocês já devem saber, Percy Jackson vai virar série de TV pelo Disney Plus muito em breve. E desde o começo do ano eu já estava gravando alguns vídeos aqui para o meu canal, imaginando como as temporadas dessa série poderiam ser. Se você é super fã de Percy Jackson, aproveita então e se inscreve aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu tô preparando vários vídeos muito legais sobre esse assunto. Inclusive, eu abri uma enquete recentemente aqui na aba de comunidade do meu canal, perguntando para os meus inscritos qual vídeo eles gostariam de ver primeiro. O vídeo roteirizando o quinto livro em forma de temporada de série, ou o vídeo em que eu compartilharia com vocês o meu elenco dos sonhos. A opção de elenco dos sonhos ganhou. E eu confesso que eu tô muito animada para compartilhar as minhas escolhas de elenco com vocês. Eu achei que eu até conseguiria lançar o vídeo de elenco antes, no lugar desse, e depois lançar esse vídeo de hoje, mas eu queria compartilhar com vocês o meu elenco dos sonhos quando ele tivesse 100% fechadinho e 100% certo, que eu não tivesse dúvida das minhas escolhas. A maioria dos personagens eu já defini atores, mas um ou outro eu ainda tô na dúvida se vai ficar dessa forma mesmo, e tem alguns personagens que eu ainda estou em busca da pessoa perfeita para interpretar. Então eu achei que valeria a pena esperar um pouquinho, tirar mais alguns dias para trabalhar nesse roteiro. Enquanto isso, para vocês não ficarem muito tempo sem vídeos de Percy Jackson por aqui, vamos hoje então roteirizar O Último Olimpiano, que é o meu livro favorito de Percy Jackson. Não sei se vocês concordam comigo, eu sei que muita gente tem como livro favorito A Batalha do Labirinto, é o meu segundo livro favorito dessa primeira leva de livros do Rick Riordan, como vocês preferirem pronunciar. Mas O Último Olimpiano tem um super lugar assim no meu coração, tá entre o meu top 5 de livros favoritos da vida, se não tiver até em menos, talvez em top 3, nunca parei pra fazer essa lista. E eu acho que vai ser muito, muito, muito legal ver esse livro transformado em série. Sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos lá. Pega o seu livro O Último Olimpiano, quem tiver em casa, vai anotando as páginas que eu for dizendo em forma de post-it, como eu sempre faço, aqui, com post-itzinhos, e vamos começar. O primeiro episódio da quinta temporada de Percy Jackson no Disney Plus, na minha opinião, começaria na página 9, que é a primeira página do livro oficialmente, né? Esse primeiro episódio, ele englobaria o encontro ali da Rachel com Percy, que eles estão meio que no encontro mesmo. Logo depois, o Charles Beckendorf chega para chamar o Percy para colocar uma das estratégias, um dos planos deles em ação. Os dois partem para o navio do Princesa Andrômeda com o objetivo de explodir o navio. Só que, infelizmente, nessa missão, o Charles Beckendorf acaba morrendo, ele não consegue sobreviver. Nisso, o Percy vai parar no reino de Poseidon, e lá ele vê que a batalha já está acontecendo. Ele também encontra o Tyson e conhece outras pessoas ali da família dele, do Poseidon. Poseidon manda ele de volta para o acampamento Meio-Sangue. Ele chega lá e ele precisa contar para os amigos dele que o Beckendorf não sobreviveu. O primeiro episódio, para mim, acabaria na página 51, com o Percy dizendo para o Quirrell: "Ei, tá na hora de você me contar a profecia completa." Então, o segundo episódio começaria na página 52, iria até a página 94, e ele começaria com o Conselho de Guerra do acampamento Meio-Sangue reunido para ouvir a profecia e também para definir algumas estratégias. É nesse momento que a gente vê que os deuses estão travando uma batalha muito pesada com o Tifão. O Percy também sonha com a Rachel e ele começa a compreender que talvez a batalha dos deuses com o Tifão seja uma armadilha, seja na verdade uma distração para o que realmente o Cronos e o seu exército têm planejado. Ainda nesse episódio a gente vê o Percy e a Annabeth ali compartilhando algumas tarefas e conversas no acampamento. A gente vê um pouco sobre a briga dos chalés de Ares e de Apolo sobre a carruagem, que acaba sendo um grande motivo para Clarice ficar irritada com algumas pessoas e não querer ajudar ninguém. E eu acho que aqui é muito importante que os conflitos de outros personagens também apareçam. Eu sempre gosto de dizer que série nenhuma é feita só do protagonista. E ainda que Percy Jackson seja uma saga de livros narrada em primeira pessoa, eu acho que é muito válido a gente abordar
A gente não, né? Quem me dera. Mas enfim, os roteiristas oficiais dessa série abordarem os conflitos e os pontos de vista de outros personagens ao longo das 5 temporadas, mas principalmente nessa. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Ainda nesse segundo episódio, a gente descobre que o Groover tá desaparecido e o Percy encontra o Nico na floresta. E é quando os dois decidem fazer uma visita à mãe do Luke. Pra mim, o segundo episódio acabaria, como eu disse na página 94, com os dois tocando a campainha da casa do Luke. E eu acho que talvez, logo antes do fim do episódio, fosse interessante deixar claro pro público que o plano do Nico é fazer com que o Percy também tome um banho no rio Stygia. Talvez fosse uma boa opção já deixar isso claro no final do segundo episódio, preparando a gente pro terceiro episódio, que abordaria todo esse processo e toda a aventura que o Percy e o Nico precisam enfrentar para conseguir fazer com que o Percy realmente tome esse banho no rio Stygia. O terceiro episódio começaria então na página 95 e ele iria até a página 140. E aqui o Percy e o Nico conversam com a mãe do Luke, descobrem que o Luke foi visitar ela pedindo a bênção dela antes de fazer esse processo. Eles também têm um encontro com a deusa Hestia e a deusa Hestia manda eles pra dentro da casa do Percy. Então eles vão parar dentro da casa da Sally e tá a Sally e o Paul lá dentro. E é quando o Percy pede a bênção da mãe dele pra se banhar no rio Stygia, porque isso faz parte do ritual. Depois disso, o Percy e o Nico encontram o Grover no Central Park. Ele tinha adormecido ali, porque o Morfeu botou ele pra dormir por 2 meses e por isso ele estava desaparecido. E todos eles conseguem então encontrar uma entrada pro mundo inferior. O Percy e o Nico vão pro mundo inferior, o Grover vai voltar pro acampamento e organizar a galera toda e, enfim, botar os planos em ação. Já no mundo inferior, o Nico descobre que foi enganado pelo Hades, porque o Hades disse que queria que o Nico levasse o Percy pra conversar com ele antes do banho dele no rio Stygia, mas o Hades, na verdade, queria capturar o Percy e cancelar a profecia toda. O Percy é preso dentro das masmorras do mundo inferior, mas o Nico vai lá, ajuda ele, eles fogem de um monte de monstro, e aí o Percy, de fato, consegue se banhar no rio Stygia. Pra mim, o terceiro episódio acabaria, como eu disse, na página 140, logo depois que o Percy consegue realizar o ritual de entrar no rio Stygia. Ele foca na Annabeth, consegue sair de dentro do rio, e aí a gente teria o episódio acabando com o Percy, de fato, emergindo das águas do rio e desabando na areia. O quarto episódio começaria na mesma página 140, quase ali na 141, onde o Percy enfrenta sozinho um exército inteiro de vários mortos que tinham sido enviados pelo Hades dentro do mundo inferior. E ele consegue fazer isso porque agora ele é muito mais forte, já que ele foi banhado no rio Stygia. O Percy e o Nico conseguem sair do mundo inferior e eles voltam pra Manhattan, voltam pra Nova York. E o Percy liga pra Annabeth e pede pra ela convocar todos os semideuses e vir com eles para o Olimpo, para Nova York. A deusa Hestia mostra pro Percy uma primeira lembrança ali da Annabeth com o Luke e com a Thalia. O Percy e a Annabeth conversam com o Hermes, que tem alguns recados pra eles, incluindo que eles vão precisar defender o Olimpo sozinhos porque os deuses não vão conseguir vir ajudar, e que a Annabeth deve acionar o plano 23 do Dédalo. De repente, eles descobrem que Manhattan inteira tá adormecida porque Morfeu botou a ilha toda pra dormir. E é quando então o Percy dá ordens de batalha pra todos os semideuses, pra todos os grupos de semideuses, e eles então começam a se organizar. A Thalia e as caçadoras de Ártemis aparecem para ajudar e a Annabeth ativa o plano 23. Antes da gente continuar para o próximo episódio, eu quero falar uma coisa muito importante. Principalmente aqui, a partir do episódio 4 até mais ou menos o episódio 8, a gente precisa ver os outros semideuses, além do Percy e da Annabeth, travando suas próprias batalhas. Tem trocentos mil monstros para enfrentar. Seria incrível ver cada um dos semideuses que a gente foi conhecendo ao longo de todas as temporadas, travando suas batalhas, lutando contra os inimigos e ajudando a salvar o Olimpo, porque, obviamente, foi uma tarefa conjunta. Então, eu realmente acho que seja muito importante dar essa atenção para os outros personagens. Eu acho que faria mais sentido se cenas fossem acrescentadas. O quarto episódio acaba na página 180, mesma página em que começa o quinto episódio. No quinto episódio, o Percy limpa e consegue a ajuda dos rios East e Hudson. Ele e Annabeth são convocados para ajudar a combater o Minotauro.
E tem ali uma ceninha Perca-Beth que é tudo pra mim. Inclusive, se essa série não explorar o relacionamento deles como deve, eu vou ficar assim, ó, chateada. Que é o melhor casal de todos. O Percy consegue derrotar um Minotauro, mas Annabeth acaba sendo atingida quando ela tenta proteger o Percy. Automaticamente ela acaba protegendo o ponto vulnerável dele sem saber, por instinto, por feeling, assim. Tudo pra mim. O Percy derruba a ponte de Williamsburg e a Silena aparece dizendo pro Percy: Percy, você precisa vir logo. É a Annabeth, ela tá com problemas, né? Não tá muito bem. E acho que nesse momento seria um ótimo momento pra encaixar essas cenas que eu tava falando de outras batalhas travadas por outros personagens que a gente tanto gosta. O Percy visita Annabeth, que tá ali se recuperando, e conversa com a Thalia, com o Groover e com outros semideuses sobre os próximos passos deles. Ele decide tirar um tempinho ali pra descansar e o episódio acaba com ele sonhando com o Hades, o Nico, a Bianca e a mãe deles, com a morte da mãe do Nico e da Bianca décadas e décadas e décadas atrás. O episódio 5 acabaria na página 215 e logo na mesma página começaria o episódio de número 6. O episódio número 6, então, começa com um sonho do Percy com a Rachel, e eu acho que não necessariamente precisa de fato ser um sonho. Como o livro é narrado em primeira pessoa, muitas vezes a gente só consegue visualizar outras coisas que estão acontecendo porque o Percy sonha com elas. Mas como é uma série, poderiam ser cenas simplesmente mostradas para o público sem necessariamente ser um sonho do Percy. Nessa cena da Rachel, ela convence o pai dela a voltar para Manhattan ajudar os amigos dela. O Prometeu e o Ika Nakamura tentam negociar com o Percy. No meio dessa conversa, eles oferecem para o Percy uma outra visão do Luke com a sua mãe e com o pai dele, o Hermes, né? E também dão de presente pro Percy a caixa de Pandora, que na verdade é um jarro, como vocês já sabem. A gente também vê através de um sonho do Percy o Poseidon na sua própria batalha dentro do mar. E eu acho que isso também poderia ser mostrado aqui pra gente. Um outro sonho que o Percy tem é com o Cronos querendo saber do Ethan Nakamura qual era o ponto vulnerável do Percy, porque ele percebeu que o Ethan quase atingiu esse ponto, né, quando a Annabeth entrou na frente para defender ele. Além disso, o Percy também sonha com a May Castellan, com a mãe do Luke, se tornando o oráculo. Pra mim, talvez essa seja a única cena que de fato merecia ser um sonho, né? As outras poderiam ser trabalhadas de outras formas. A Annabeth acorda o Percy e os dois começam a reorganizar os seus amigos para a batalha. Uma outra coisa que eu acho que esse episódio poderia mostrar é a Silena voltando pro acampamento para tentar convencer a Clarice a ir para Manhattan junto com os outros filhos de Ares para ajudar todo mundo na batalha, né? Para ajudar todo mundo a vencer os titãs. O sexto episódio iria até a página 245 e o sétimo episódio começaria logo em seguida. No sétimo episódio, a batalha continua acontecendo. O Percy luta contra o titã Hyperion e ele até acaba se transformando num próprio vulcão particular. O Grover e o Percy derrotam ele, transformam ele numa árvore. Só que aí o Cronos manda uma porca voadora pra distrair todo mundo. Mais uma das coisas que ele planejou pra tentar derrotar os nossos heróis. Só que é o Percy quem acaba com essa porca ao usar, inclusive, o plano 23 do Dédalo. Ele aciona uma estátua pra matar a porca voadora. O episódio, então, se focaria de novo nas batalhas, nas lutas dos semideuses, e o Quirón aparece para ajudar todo mundo com centenas de centauros. De novo podemos ver os deuses lutando contra o Tifão, acho que é importante. A Annabeth e o Percy conversam, mas o Dionísio meio que manda o Percy mentalmente para um outro lugar para ele poder conversar com ele. E ele dá alguns conselhos e diz que precisa que eles, de fato, né, lidem com tudo que está acontecendo em Manhattan, porque os deuses não vão conseguir admitir que precisam da ajuda deles. O Percy vê o carro do Paul, do padrasto dele, ali no meio de tudo, e quando ele chega perto, tá o Paul e a mãe dele adormecidos, e ele, enfim, dá um jeito ali de tirar o carro deles do caminho. De repente, o Percy e a Annabeth olham pro céu e veem um helicóptero caindo lá de cima. É quando eles percebem que quem tá dentro do helicóptero é a Rachel. O piloto adormeceu, mas como ela acaba tendo alguns privilégios por conseguir ver além da névoa, ela está acordada. E o episódio acabaria na página 275, com a Annabeth dizendo pro Percy: venha, vamos salvar a sua amiga. Né? Bem com esse tom, assim, irônico. Annabeth, você é tudo pra mim. O oitavo episódio começaria então na página 276 e iria até a página 300. No episódio de número 8,
a Annabeth literalmente salva a Rachel dirigindo o helicóptero. Como se não fosse nada demais. A Rachel diz então que foi até ali para dar um recado pro Percy. Você não é o herói. Você não é o herói. A gente vê o Nico tentando convencer o Hades a ajudar. O Cronos envia um Drakon, é assim que se pronuncia? Não tenho certeza, mas vai ser assim que eu vou falar por enquanto. O Cronos envia um Drakon pra lutar contra os semideuses e a Rachel diz que ela sabe que esse Drakon só pode ser derrotado por um filho de Ares. O que, no caso, tá um pouco em falta nesse momento, não é mesmo? O Percy e a Annabeth tentam lutar contra o Drakon, mas eles não têm muito sucesso, e é quando os filhos de Ares aparecem para ajudar, liderados pela Clarice, que a gente logo descobre que não é mesmo a Clarice, é a Silena disfarçada de Clarice. A Silena é atingida pelo monstro, e é quando a Clarice mesmo, de fato, aparece para ajudar. A Clarice detona o monstro, e a gente sabe o quão épica é essa cena. Mas a gente sabe que não tem muito para ser feito para ajudar a Silena. Ela morre depois de confessar que ela era o espião que havia revelado tantos segredos para o lado inimigo. Para mim, o episódio acabaria com a Clarice, sob a bênção de Ares, derrotando centenas de monstros que aparecem em seu caminho. O 9º episódio começaria mais ou menos ali ainda na página 300. Eu acho que dá pra organizar essas cenas de uma maneira melhor do que elas estão no livro na hora de transformar, enfim, pra audiovisual, né, pra série. Mas o 9º episódio segue o Percy e a Annabeth se dirigindo inicialmente pro Olimpo. O Percy toma a decisão de dar o jarro, a caixa de Pandora pra Hestia, pra deusa Hestia cuidar e guardar pra ele. O Percy também se senta no trono do pai dele, o que deixa o pai dele furiosíssimo, até ele perceber que é o Percy, que ele só estava fazendo isso para eles poderem conversar. E o Percy convence o Poseidon a largar a batalha que está acontecendo no mar para ir ajudar os deuses a enfrentarem o Tifão. O exército do Cronos cerca o Empire State Building, o Chiron luta com o Cronos e acaba derrotado, a Annabeth tenta atacar o Cronos, e o Nico aparece e convoca vários esqueletos para ajudar na batalha. É quando também aparecem o Hades, a Perséfone e a Deméter para lidar com as coisas. A Annabeth, o Grover, a Thalia e o Percy correm para tentar alcançar o Cronos, que já estava subindo para o Olimpo, né? Conseguiu ele distrair todo mundo e subiu para o Olimpo. Só que no meio do caminho a Thalia fica meio impossibilitada ali de seguir, e o nosso trio, que deu início a essa história no primeiro livro, tem a oportunidade final de enfrentar o Cronos. Eu não tenho tanta certeza de onde exatamente nesse momento eu gostaria que o episódio acabasse. Mas eu chutei ali pela página 333, quando a Annabeth, o Grover e o Percy estão ali conversando com o Cronos. Eles veem o Poseidon chegando para ajudar os deuses e todos eles juntos conseguindo derrotar o Tifão. E o Percy diz pro Cronos: agora os deuses estão vindo pra cá, você tá perdido. E o Cronos diz: eu ainda nem comecei. Eu pensei que talvez esse momento, essa frase, pudesse ser um bom momento de final pro penúltimo episódio, antes da gente ir pro 10º e último episódio. Lembrando que as temporadas anteriores, as 3 primeiras que eu, separei, tinham 8 episódios, a 4ª tinha 9, e eu acho que a 5ª e última tem que ter 10. Já o 10º episódio começaria de onde o 9º parou, com o nosso trio cara a cara com o Cronos. Esse enfrentamento só teria fim quando o Luke conseguisse retomar a consciência e a força do seu próprio corpo e se apunhalasse no seu ponto vulnerável. O Cronos estaria derrotado, os deuses apareceriam, consertariam a sala do trono e reuniriam todo mundo para uma cerimônia de reconhecimento. Eles reconheceriam seus filhos pelos feitos dessa batalha em Manhattan. Para o Percy, eles ofereceriam a imortalidade, mas ele recusaria pela Annabeth. Ele teria então outro pedido para fazer para os deuses. Ele faz os deuses jurarem que vão sempre reconhecer seus filhos quando eles completarem 13 anos de idade. O Percy então tem algumas conversas privadas com Hermes e com a Athena, e a Rachel pega o Blackjack para tentar chegar ao acampamento meio-sangue correndo, porque ela tem um plano. Ela quer se tornar um novo oráculo. E o Percy, chama outros Pegasus para ele e para Annabeth voltarem correndo para o acampamento também. Eles tentam impedir, mas a transição dá certo e a Rachel se torna um novo oráculo.
e ela recita a próxima grande profecia que a gente sabe que é a profecia de os heróis do Olimpo. Os campistas então começam a voltar para o acampamento e acho que seria muito legal ver os campistas resolvendo seus conflitos pessoais, que talvez tenham sido desenvolvidos ao longo de 5 anos, pelo menos para alguns dos nossos personagens. O Percy e a Annabeth então se tornam um casal, ficam juntos e o melhor beijo subaquático de todos os tempos acontece. Ai, gente, sério, eu sou muito, muito, muito apaixonada por Percy e Annabeth. Muito apaixonada. As finalizações começam, o Grover tem seus planos, o Poseidon aparece para conversar com o Percy, a Rachel também decide que vai frequentar a escola que o pai dela quer que ela frequente, a Annabeth e o Percy estão ali juntos, estão bem, estão felizes, e a gente vê o acampamento pela última vez. E acabaria a quinta e, teoricamente, última temporada de Percy Jackson. Por que eu digo teoricamente? Porque Alice que sou, iludida que somos todos, a gente acredita que, né? Se der certo, quem sabe a gente não tenha 10 temporadas de Percy Jackson, com as 5 primeiras sendo adaptações de Percy Jackson e os Olimpianos, e as 5 últimas sendo adaptações de Os Heróis do Olimpo. Joguei aqui essa ideia pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas minhas divisões. Eu nem acredito que chegou ao fim, eu tava muito animada, foi muito divertido fazer tudo isso. Eu achei que a confirmação da adaptação fosse demorar muito tempo ainda, então eu achei também que eu ia conseguir fazer as coisas de uma maneira mais espaçada, mas o anúncio foi confirmado, vocês se animaram, assistiram todos os meus vídeos e não seria justo ficar segurando esses vídeos muito mais tempo, né? Se vocês acharem que talvez seja interessante fazer essas mesmas divisões para os livros de Os Heróis do Olimpo, considerando os 5 livros dessa segunda saga como as temporadas 6, 7, 8, 9 e 10 de Percy Jackson, ou talvez também como um spin-off, deixem aqui nos comentários. Eu não vou fazer essas divisões agora, porque eu tenho alguns outros vídeos de Percy Jackson planejados, mas se muita gente achar que é uma boa ideia, se vocês quiserem, eu posso planejar esses vídeos para os próximos meses, para um futuro não tão distante, e a gente pode continuar sonhando. Enquanto isso não acontece, o próximo vídeo de Percy Jackson que vai sair aqui no meu canal é o vídeo de Elenco dos Sonhos. E olha, vai ser realmente o elenco dos sonhos. Coloquem as expectativas lá em cima, porque eu quero suprir essas expectativas. Eu tô muito animada, eu tô muito feliz com as escolhas que eu tô fazendo e eu acho que vocês vão ficar também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos de vocês. Joguem no Twitter, joguem nos grupos, joguem pra quem vocês quiserem, pra que outros semideuses possam chegar até esses vídeos e se divertirem e aproveitarem essa ansiedade com a gente. Um beijo muito grande e até a próxima!